Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Em ponto. Jornal das 11, com edição da Beatriz Félix, e começamos, Beatriz, por Marcelo Rebelo de Sousa, que falou esta noite ao país e que defende que votar amanhã é sinónimo de liberdade e de vencer a calamidade. Já eram esperadas estas declarações do Presidente da República para apelar ao voto no dia da manhã, nas eleições que escolhem quem vai ser o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Foi dando essa indicação à medida que visitava as regiões afetadas pelo mau tempo. Ora, numa declaração curta de cerca de 3 minutos, o Presidente da República deixou um agradecimento, fez também um apelo especial aos portugueses que foram mais afetados pelo mau tempo que tem passado por Portugal continental. A todos vós agradeço a resistência, a coragem, a determinação de não ceder, de não largar 1 centímetro do que é vosso. A todos vós agradeço a resposta dada no dia 1. A vossa resposta foi votarem. Votarem em massa e também nas áreas devastadas, também no voto antecipado. Tal como há 5 anos foi votarem em pandemia. Sem vacinas, com contágios a galoparem. Somos assim há 900 anos. Nascemos para resistirmos e resistirmos até vencermos. Marcelo Rebelo de Sousa, que caracteriza Portugal como um país de lutadores. O Presidente da República dá ainda nome ao voto deste domingo. Chama-se Liberdade e Democracia. Votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência, ou agora, 4 dias depois da tragédia. Votar amanhã chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade. Votar amanhã chama-se democracia. Votar amanhã chama-se, acima de tudo, Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações na Sala das Bicas do Palácio de Belém, onde também deixou uma mensagem de apelo ao voto na segunda volta das eleições presidenciais. E seguimos, entretanto, nesta edição das 11, com as consequências do mau tempo. A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos decidiu adiar a votação para a segunda volta das eleições presidenciais nas secções de voto de freguesia de Salvaterra. Em comunicado, a autarquia explica que a decisão se deve ao isolamento de uma das povoações, Escarupim, devido às cheias que aconteceram no Rio Tejo. Diz que não estão asseguradas as condições de segurança e de acesso necessárias para a deslocação dos residentes às respectivas assembleias de voto. Nas outras freguesias, as eleições vão decorrer com normalidade nos locais de voto de Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Granho, Marinhais e Mus. Para a freguesia de Salvaterra de Magos, as eleições vão ter de esperar, só acontecem no dia 15 de fevereiro. E ainda pelo tema eleições e mau tempo, em Montemoro Velho, se a energia não for restabelecida, Beatriz, a votação poderá não acontecer. Isso mesmo, Vicente. Em declarações à agência Luz, o autarca José Veríssimo diz que está tudo pronto em Montemoro para as eleições, mas que se não houver eletricidade podem não se realizar. José Veríssimo, aliás, foi questionado sobre se a subida das águas em Montemoro Velho, registada ao longo da tarde e que está a ameaçar isolar o centro da vila, pode ou não causar problemas às eleições. O autarca recusa que assim seja, diz que não, já que as secções de votos estão localizadas em zonas mais altas, como é o caso da biblioteca ou as piscinas municipais. E Beatriz Redes admite um retrocesso nos trabalhos de recuperação devido à depressão Marta. O mais recente balanço aponta para 167 mil clientes sem energia. E numa altura em que a E-Rede estava a conseguir devolver a energia a muitos clientes que sofreram com os efeitos da depressão Christine, o presidente da E-Rede afirma que o número de clientes sem energia triplicou no dia de hoje. Nós, durante a madrugada desta noite, alcançámos o número de 56 mil clientes sem energia. Entretanto, as condições atmosféricas agravaram-se com o Leonardo, com a Marta, e a situação degradou-se. Neste momento, nós temos na zona de impacto de Christine 123 mil casas sem energia e temos no total do país 167 mil clientes também sem energia.
José Ferrari Careto, em declarações à RTP Notícias, numa entrevista, o presidente da rede justifica este retrocesso com a sequência de tempestades que têm assolado o país há quase 2 semanas. José Ferrari Careto admite que a situação é muito difícil e prejudicou a recuperação do primeiro fenómeno que aconteceu. O líder da redes aponta ainda para Pombal e para Leiria, como as regiões onde ainda há mais clientes sem eletricidade. E os rios, Beatriz, são a maior preocupação da Proteção Civil, numa altura em que já foram registadas mais de 10.000 ocorrências causadas pelo mau tempo. É disso que dá conta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que confirma que os efeitos da depressão Marta se estão a refletir no potencial elevado de inundações dos rios, com previsão de muita chuva e com destaque também para o Rio Tejo, que tem um plano de cheias já ativo no nível vermelho, o nível mais alto. Além dos rios, o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, no briefing desta tarde, alerta para os movimentos de massas que, ao contrário das inundações e das quedas de árvore, não são visíveis. Mas os movimentos de massa não o são e só são no fim de acontecerem. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que um talude, um muro, uma vertente, daqui a pouco pode ravinar. E, portanto, alerto e continuamos a alertar para que todas as pessoas que vivam perto destas zonas, que tenham cuidado, que olhem para estas vertentes. É crítico que consigam olhar para isto, consigam ver, informem os serviços municipais de proteção civil e tenham cuidados de segurança relativamente a esta matéria, porque está a atingir, sem dúvida nenhuma, proporções também elas bastante significativas. O Comandante Nacional da Proteção Civil, no briefing desta tarde, sobre os efeitos da depressão Marta, adianta ainda que neste momento estão ativos 7 planos distritais em Lisboa, Coimbra, Setúbal, Leiria, Castelo Branco, Santarém e Beja. Para estes locais, apela a cuidados redobrados, faz o apelo de sempre que sejam evitados comportamentos de risco e, além destes planos distritais, Mário Silvestre dá conta ainda de 92 planos municipais ativos e de 17 declarações de alerta por município. E com 7 minutos para lá das 11, tempo agora para atualizar, Beatriz, a informação de âmbito local. E começamos com a Câmara do Seixal, que pede a isenção temporária de portagens na A33, isto porque a Estrada Nacional 378 voltou a ficar inundada devido à forte precipitação da última noite. A autarquia diz que se trata de uma via fundamental de ligação entre os concelhos de Seixal, Almada e Sesimbra, por isso a A33 passa a ser uma alternativa viável para assegurar a mobilidade destas pessoas e, por esse motivo, a Câmara do Seixal enviou um pedido endereçado ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que pede que seja suspensa a cobrança de portagens. Em Ovar, por causa do mau tempo, o município informa que a estrada florestal no troço entre o Furadouro e Esmoriz está encerrada até às 9 horas da manhã de amanhã, dia 8 de fevereiro, por motivos de segurança. Já para as votações das eleições presidenciais, apesar do estado de calamidade em vigor, o município de Ovar considera que estão reunidas todas as condições para que o ato eleitoral decorra com total normalidade. Estão abertas todas as secções de voto. A Câmara Municipal da Marinha Grande alterou um dos 3 locais de voto para as eleições presidenciais de domingo, na freguesia de Vieira de Leiria. Foi substituída a Biblioteca de Instrução e Recreio pela colónia de férias da PSP. Além deste, outros 2 locais de voto estão disponíveis nesta freguesia. São as instalações da Junta e o Centro Pastoral de Nossa Senhora da Ajuda. Já na freguesia da Marinha Grande, as mesas de voto vão funcionar na Escola Básica Guilherme Stephens, na Sociedade Esportiva e Recreativa do Pilar do Escora e na Associação Moeres. Já a Câmara Municipal das Caldas da Rainha vai reforçar as medidas de apoio às famílias afetadas pela depressão Christine e que estão em situação de vulnerabilidade. O município adianta que vão ser disponibilizados apoios em carências de primeira necessidade, nomeadamente alimentos, vestuário, higiene pessoal ou outros bens avaliados que, caso a caso, as situações sinalizadas devem ser comunicadas à Unidade de Desenvolvimento Social. Em Oeiras, a Polícia Judiciária deteve 3 homens com idades entre os 19 e os 20 anos. Estavam indiciados por suspeitas de crimes de roubo com recurso à arma de fogo, sequestro, ofensas à integridade física e coação agravada. Já foram presentes a um juiz no tribunal. 2 deles ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações diárias, o outro a apresentações bidiárias. Fechamos em Vila do Conde. As rendas de Bilro estão a representar Portugal num dos maiores festivais dedicados ao património e às tradições do Médio Oriente. Portugal entra em cena como convidado de honra deste evento, que vai decorrer até 15 de fevereiro na cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. O pavilhão português apresenta uma abordagem contemporânea da cultura nacional e valoriza influências históricas, sublinhando as ligações culturais entre Portugal e o mundo árabe. Ponto final nesta edição das 11 na Rádio Observador. Informação de regresso às 11h30, também com a Beatriz Félix.